Fala, Tarcísio, bom dia, você está me escutando? Oi, Rachid. Opa, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu vi que você já deu um iniciar aí no webinar, né? Não, na verdade eu estava tentando fazer o compartilhamento aqui, cara. Ah, tá, eu acho que você iniciou ele, mas assim, tranquilo, não tem problema. Aham, É, é que ele já começou a gravação aqui, tá legal. mas tudo bem. Você consegue. Aqui, deixa eu ver. Tá em português ou tá em inglês para você o É GoToWebinar? português. É em Português, português. tá. Ele no primeiro menu ele tem um compartilhamento aqui, ele tem uma setinha e ele tem compartilhamento. Aí no final são quatro ícones que aparecem, né? No último Uhum. tem, não, no último não, acho que é no primeiro. No primeiro tem uma opção de compartilhamento aqui de tela. É no primeiro menuzinho. Tá, do lado esquerdo aqui na vertical você tem uma setinha laranja, o verde que é o do áudio, ah, a Aí depois câmerazinha tem a e web. onde eu... Isso. E aí depois tem o conceder controle de teclado para outro participante, né? Tornar o Isso, na participante verdade é apresentador. no Não, não. Na verdade, é o primeiro menu aqui em cima. Ele tem, eu acho que deve estar escrito para você compartilhamento ou compartilhar. E aí ele aparece em quatro grandes botões aqui. Tem o Certo. primeiro botão parece um play, né? Ok. Esse botão é o botão que se você clicar nele, você consegue fazer o compartilhamento da apresentação. Ah, Então, não sei se para você está habilitado aí. tá. Vê se foi agora. Vamos ver, peraí, que ainda não. Ah, legal, agora sim. Eu tô vendo, que nem eu te falei ontem, né? Eu tô vendo Uhum. aquela tela do apresentador, né? Certo. É aquela Deixa tela eu ver se tem preta, né? outra. Não tô vendo o slide. Às vezes ele tem uma outra opção que você consegue mudar o monitor. Deixa eu ver aqui. E agora? Ah, legal. Agora ele tá no PowerPoint, mas faz um teste, coloca em modo de apresentação, pra gente ver se ele vai puxar o PowerPoint ou vai puxar o modo de apresentador. Vamos ver. Ele tá no PowerPoint ainda não foi pro modo de apresentação aqui. Não, né? Então deixa eu selecionar outro aqui. Mas você clicou no modo de apresentação? Ou Cliquei. clicou? Ah, porque eu tô Apenas. vendo o seu PowerPoint. É como se você não Tá. tivesse nem clicado em modo de apresentação. Tá Ah, naquela tá. página de edição do PowerPoint. Ok. Vê agora. Ah, ele tá naquela tela preta mesmo. Ele Certo. aparece a tela Deixa eu. preta. É, pensar aqui. E se você mudar na configuração do computador as telas, será que você consegue Vou mudar? tentar fazer aqui. Deixa eu só ir para a apresentação inicial. Tá, tranquilo. Vocês um pouco aí da nossa experiência do dia a dia, né? Para a gente poder aumentar os nossos conhecimentos e trazer o resultado que todos esperam, né? Que é desenvolvimento profissional e intelectual. Ok? Vamos lá. Isso aqui é uma questão bastante interessante que o grupo SparkSarco tem adotado. Todas as nossas apresentações sempre começam com um momento de segurança, né? A Sarco, né, a SparkSarco tem buscado
a nos proporcionar funcionários um ambiente bastante seguro, né? E a gente tem transferido essa nossa percepção, né, para os nossos clientes. Então, todas as nossas apresentações, elas sempre iniciam com um momento de segurança. E eu achei bastante oportuno esse momento para, né, a gente falar um pouquinho aí do trabalho home office. E aí eu busquei algumas informações, eu copiei isso aqui, na verdade, até de uma outra apresentação de um colega que trabalha conosco aqui na Sparex, eu achei bastante interessante e queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Aqui das 10 dicas do professor João Silvestre, né? Ele comentou aqui, né? Escolha um local fixo para ser o seu posto de trabalho, né? Por que isso, né? Para a gente buscar aquilo que a gente tem na empresa, né? Quando a gente está trabalhando na empresa, ele se preocupa com a iluminação, com ventilação, com acesso né? Tudo está ali na mão, tudo está próximo para a gente poder trabalhar. Então, eu acho que esse primeiro ponto aqui é bastante importante, né? Para a gente poder escolher o local de trabalho, né? Para fazer o home office. Esse aqui também é um ponto bastante interessante, né? Que é o conforto e ergonomia. Então, assim, no começo dessa pandemia, eu acredito que muitos de nós que não estavam habituados a esse novo perfil de trabalho, né? Foi trabalhar na mesa da cozinha, foi trabalhar numa mesinha que tinha lá no quarto, né? E aí no final do dia ficava todo quebrado, costa doendo, os olhos ardendo, enfim. Eu acho que é importante aí a gente observar essas questões, escolhendo uma cadeira apropriada, uma mesa, né, na altura correta, enfim, isso aí vai fazer com que a gente trabalhe com mais conforto. Isso aqui é um ponto também interessante, né, porque a respeito aí desse trabalho home office, a gente acaba trabalhando muito, né, aquele compromisso de entregar o trabalho, aquele compromisso de ser eficiente, a gente acaba perdendo um pouco a noção, né, dos horários, enfim. Legal a gente ter uma tratativa direta com o gestor aí para ver esse perfil aí e quais são os horários, né, que a gente deve trabalhar. Fazer alongamento ao longo do dia é uma coisa meio complicada, né, na empresa, principalmente lá nesse Parexar, tem uma moça que passa lá, né, agora, em função da pandemia, eu acho que até diminuiu, né, mas eu já percebi isso também visitando os clientes, né, que existe um profissional de educação física, né, que ele vai passando nos departamentos e vai fazendo com que os funcionários façam aquele alongamento, daquela esticada no esqueleto, né, para a gente poder aguentar o dia inteiro aí e estar preparado, né. Essa questão aqui também é bastante interessante, né? Aquelas pausas que normalmente a gente faz no horário de trabalho, quando a gente está na empresa, a gente tem que tentar manter, né? A empresa a gente costuma, de repente, dar uma paradinha, tomar um café, atender o fornecedor, e ver alguma coisa na fábrica, enfim, aquelas pausas, né, que tira a gente daquele habitat ali, né, que às vezes, se a gente fica muito bitolado, pode ser prejudicial. Interessante isso aqui também, porque no dia a dia, quando a gente está na empresa, a gente sempre está conversando com os amigos, trocando uma ideia, né, fazendo aqueles bate-papos que são importantes, né. Importante aqui, nesse momento, a gente usar as videochamadas, né. Hoje a gente tem aí o Teams, temos várias plataformas que a gente consegue fazer isso, né. Eu acho que é bastante interessante aí a gente tentar manter esse convívio, né, com os colegas de trabalho. Busca apoio dos gestores, isso aí é uma coisa fundamental, porque tudo é novidade, né. Ainda mais agora que, né, tem um ano praticamente aí que a gente foi obrigado, né, a essa situação, né. Então, ainda é uma fase de adaptação e eu acho que sempre fazer uma tratativa com o gestor é algo bem interessante e importante para o bom desenvolvimento do trabalho, né? Isso aqui eu até coloquei em vermelho porque eu tenho 2 filhos, né? Então, é importante a gente ter um diálogo dentro de casa, porque às vezes você está concentrado, fazendo algo que, de repente, é muito importante, né? E pedir, né, para que naquele período, um determinado horário,
as pessoas evitem, né, te procurar por coisas não urgentes, né? Às vezes tô trabalhando aqui, meu filho, pô, pai, eu consegui um negócio lá no jogo, tal, não sei o quê, bobado, videogame, então isso aí às vezes tira a concentração, né? Então, a gente já fez um combinadinho aqui, tem os horários certinhos para a gente poder conversar, para a gente poder fazer um bate-papo, né? Que é importante a gente dar atenção também para nossa família. Isso aqui é uma coisa meio que óbvia, né? Mas, principalmente nesse período de pandemia, né? A gente acaba não tendo aquela disposição de um restaurante próximo, né? Às vezes as empresas oferecem a refeição, né? E quando não, você vai para um restaurante, você acaba, né, priorizando uma alimentação saudável. Quando a gente está em casa, às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, né? Então, é importante a gente tentar se programar, né, e deixar um negócio meio que alinhado aí, né, referente à alimentação para que a nossa saúde se mantenha, né, sempre em dia. E essa aqui também é acho que não custa, né, a gente relembrar, né, sempre manter as orientações sanitárias, né, para a prevenção aí, né, do Covid-19, né, lavar as mãos, usar álcool em gel, fazer uso da máscara, né. Outra questão também que é bastante importante é manter o distanciamento, né, social. Isso é uma coisa que a gente tem percebido que tem dado resultado. Ok? Falar um pouquinho aqui da Spirax Sarco. A Spirax Sarco, ela é conhecida como um complexo de empresas, né? E aqui no Brasil, nós temos aí a Chromalox, né? Que faz parte do grupo, né? É uma empresa norte-americana, né, de alta tecnologia, trabalha praticamente com aquecimentos elétricos, né? Temos a ITER, né? Era um grande fabricante nacional de válvulas, né? Uma referência, a Sarco adquiriu ela, né? Como uma empresa do grupo, e hoje está aí no nosso grupo. A Watson Molo, bombas peristálticas, já há muitos anos, né? Eles atuam basicamente em transferências de fluidos, né? Que necessitam do princípio peristáltico, né? Para fazer o recalque dele. A Gestra é bastante conhecida, foi um grande concorrente da Spirax, né? Uma empresa conceituada de ótimos produtos, e hoje ela faz parte do grupo Spirax Sarco, né? E a Spirax Sarco na cor azul, né, com esse nome, com esse logo azul bastante conhecido, né, já há muitos anos, faz parte do grupo, né, que trata aí da parte de condução e controles de fluidos industriais, ok? O nosso grupo, né, é uma presença global tem 62 sites aí, né, 7.250 colaboradores, 15 fábricas, mais de 1.600 engenheiros de venda como eu, né? Então, ao redor do mundo aí são 1.600 engenheiros aí dando apoio ao cliente. Aqui no Brasil, nós somos divididos em 9 filiais, né? 12 gestores, aproximadamente 50 engenheiros de vendas e 7 escritórios, né? Então, hoje no Brasil a gente tem uma cobertura nacional, né? É um país de divisões continentais, então hoje lá no nós temos o Lúcio lá no Amazonas atendendo todo o estado do Amazonas, né? Pessoal no Nordeste, lá no Sul, né? Na divisa lá com a Argentina, com o Uruguai, enfim, a gente hoje tem uma cobertura nacional aí bem legal para, né, proporcionar um apoio aí para o cliente de uma forma plena. Tem uma questão bastante interessante, né? Porque a Spirax Sarco, né? Ela não é só produto, né? Nós temos também sistemas turnkey, né? Foi uma necessidade do mercado essa questão né? Esses sistemas turnkey, né? E também dentro do nosso escopo de como funcionário para atendimento ao cliente, né? A gente busca, né, como profissional, encantar os nossos clientes.
E uma forma que a Sarco encontrou de encantar os clientes é proporcionar a eles, né, sistemas engenheirados que possibilitam, né, que evite erros, né, de especificação. Antigamente era muito comum a gente encontrar Frankensteins, né, no exemplo, um trocador de calor de um fabricante, a válvula controladora de outra, a válvula reguladora de outro, o filtro de outro, o purgador de outro. Então, a Sarco identificou essa dificuldade do cliente depois de encontrar uma solução, né, e desenvolveu esses sistemas turnkey. Isso aí tem dado um upgrade no mercado e a gente tem sido bastante consultado, né, quando quando o cliente não precisa, né. Assistência técnica é um ponto muito forte da Sparex Sarco. A gente tem isso como um braço, né, de vendas. Acredito que seja muito importante, até mesmo porque um produto bom é aquele que também pode ser feita a sua manutenção, que existe uma força de trabalho voltada para ele, né? E principalmente para esse mercado da indústria papeleira, nós temos um foco bastante grande na questão de contratos, né? Então, hoje, vários clientes nossos dispõem de nossos profissionais, né, que ficam full time, dando apoio, verificando melhorias, fazendo a manutenção dos produtos da Sparex Sarco e verificando todas as oportunidades que são possíveis, né? Então, isso aqui é um alerta que abre aí para vários clientes, né, que a assistência técnica é uma ótima opção, né, quando se trabalha com a Sparex Sarco. Auditoria energética, isso aí provavelmente muitos de vocês já devem ter recebido uma visita do engenheiro da Sparex Sarco, né, e aonde a gente busca, né, uma visita técnica, num levantamento um pouco mais completo, né, proporcionar aos nossos clientes, né, algum tipo de economia, seja ela energética, seja ela de água, seja ela de materiais também, né, porque quando a gente faz uma auditoria energética dessa, a gente às vezes acaba racionalizando muitos componentes que estão desnecessários na linha. Então, essa auditoria energética, ela vem de encontro com a atualidade, né? Essa crise instalada aí, isso aí vem uma forma também da gente reduzir custos de produção. Treinamento é um ponto muito forte da Sarco há muitos anos, né? Eu visito muitos clientes que já fizeram treinamento aqui na Sarco na década de 70, na década de 80. A gente tem um laboratório aqui, né, aqui em Cotia, na fábrica, né? E muitos clientes foram treinados aqui, comentam que foi muito legal para o desenvolvimento profissional deles, mas em função da pandemia a gente teve que nos adaptar. E o webinar foi uma solução que nós encontramos de manter o cliente ativo, né? Quanto a treinamento, e passar um pouquinho da nossa experiência, apesar do pouco tempo que nós temos, né? E gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projeto, ele vem de encontro com sistemas turnkey, com assistência técnica, com auditoria energética, né? E um pouco também do treinamento. Porque quando nós fornecemos um sistema turnkey, uma solução para o nosso cliente, a gente acaba acompanhando desde a elaboração do projeto, né? Para ele se adequar à necessidade do cliente, até quando esse sistema começa a operar e dar resultado, né? Então, esse gerenciamento de projeto, ele vem de encontro, né, com todas essas frentes aí que a gente mostrou para vocês, ok? Agora, vamos começar a falar aqui um pouquinho do nosso assunto principal aqui, que é falar um pouquinho da máquina de papel, né? E aqui eu tive que buscar atender não somente as máquinas de papéis mais antigas, né, que possuem baixa velocidade, mas também soluções e uma visão um pouco diferenciada para as máquinas de papéis, né, que tem também alta velocidade, que às vezes não utilizam um purgador para fazer a drenagem, que usam o sistema cascata, um termocompressor, né, e mostrar um pouquinho as oportunidades também que nós já enxergamos nesse tipo de mercado, né, e
e as ações que nós tomamos, né, para fazer melhorias de processo. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Para começar a falar, eu fiz uma pesquisa, né, e eu busquei eu sempre dou, como eu gosto muito desse segmento de papel e celulose, né, eu acompanho muito os artigos da ABTCP, né, e lá tem coisas bastante interessantes, e eu acho que é válido para, né, para esse mercado ter algo que pensa e que demonstre coisas diferentes, porque quando a gente está dentro da empresa, né, a gente acaba ficando limitado àquilo que a gente está vendo ali no dia a dia, né, e precisa, às vezes, pesquisar fora para ver o que está acontecendo no mundo, né, para que que a gente consiga desenvolver processos, métodos, enfim, para melhorar o sistema como um todo, né. Aqui eu achei bastante interessante, porque ele fez uma relação aqui de quanto se consome de tonelada de vapor no primeiro mundo, né, por tonelada de papel acabado, ou seja, isso aqui é desde lá do processo de fabricação de celulose até o papel lá rebobinado lá ou cortado já, né, e distribuído, né. Comparando aqui o primeiro mundo com o Brasil, a gente vê que tem uma discrepância muito grande, né? Lá fora a gente tem um consumo médio aí de 8 toneladas, né? E aqui nós temos no Brasil em torno de 11,8, quase 12 toneladas. Então, é um valor bastante considerável, quase 50% aí, né? Então, é algo que chama bastante atenção. E dentro do segmento celulose e papel, nós temos aqui dois carinhas, né? Que são os maiores consumidores dentro desse ciclo, né? Um deles é a máquina de papel, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o outro é a evaporação. Realmente, a evaporação consome bastante vapor, né? A gente tem feito alguns trabalhos também na parte de celulose, mas hoje a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas eu fiz questão de mostrar aqui, ó, que praticamente 24% aí, né, um quarto da produção de vapor gerada, né, na indústria de papel e celulose como um todo, é dedicado praticamente para o papel, ok? Para a máquina de papel. Aí, analisando um pouquinho dos custos operacionais, né, para você fazer a extração da água, né, da folha lá de papel, né, nós dividimos aqui a máquina em 4 grandes setores, né? O deságue hidrodinâmico com poros, né? Desaguamento com vácuo, prensa sem vácuo e secagem. E aqui eu achei bastante interessante que eles fizeram uma separação desses custos, né? Então, de 100% de custo que pode-se ter numa indústria de papel, praticamente 40%, né? Isso, ó, 40% é destinado desse custo para a geração de vapor, né? Ou seja, é quase na metade dos custos operacionais aí dedicado para o vapor. Por isso que a gente desenvolveu esse treinamento aqui com vocês, né? Entendendo aonde que a gente utiliza esse vapor na máquina de papel, né? Então, nós temos aqui na entrada da seção de secagem papel e água, né? E aqui nós temos a adição de ar quente e a saída de ar quente com água. E nós temos a entrada de vapor e saída de condensado. Aqui em cima, basicamente, na parte de capotas, né? Algumas máquinas utilizam capota, né, com ar quente, né? E 100% das máquinas de papel utilizam o vapor no cilindro secador, né, para fazer a evaporação da umidade, né, do papel. Esse slide aqui eu achei ele bastante interessante, porque ele dá uma curva de performance aqui, né, de como que ocorre a transferência do vapor para o papel, né? Só que como essa imagem aqui ela não ficou tão... Eu até tentei aumentar um pouquinho essa cor aqui para ficar mais nítido. Como isso não ficou tão nítido, eu usei uma literatura que nós temos aqui na Spark Cycle que faz
essa separação, né? Essa seleção aqui, né? De como que fica o gradiente da temperatura, né? Do vapor sendo transferido para o processo. Se nós observarmos aqui, ó, a temperatura do vapor aqui a 1 bar, né? Ele está aproximadamente 121 graus. Quando existe um filme de ar dentro do processo, dentro do sistema, esse filme de ar aqui ele rouba um pouco de temperatura. Aí depois aqui, ó, nós temos mais um filme aqui, ó, mais um obstáculo aqui que o vapor precisa vencer, que é o condensado, o filme de condensado. Aí depois vem uma barreira de incrustação, de sujeira, né? Aí vem a barreira, né? A face de um cilindro, a parede de um trocador de calor, enfim, né? Depois vem de novo algum tipo de sujeira que pode ficar impregnada, né, na parede do trocador de calor. E aí, propriamente dito, um pouco de sujeira também do produto para depois vir o produto. Então, assim, se nós conseguirmos trabalhar bem essa questão aqui da extração do ar e do condensado, vai ser possível nós conseguirmos trabalhar com menos vapor, porque, consequentemente, a gente consegue diminuir a pressão dele, né? E automaticamente conseguir ótimos resultados, né? Aumento de velocidade, enfim, né? É algo que vocês já devem conviver o dia a dia. E aqui eu fiz uma pequena explanação de como a gente faz a remoção do condensado de um cilindro secador, né? Basicamente, a gente precisa ter, né, o fluxo do condensado, ele precisa sair de dentro do cilindro secador. E para que isso ocorra, a gente precisa, né, ter a pressão diferencial. A partir do momento que essa pressão diferencial não existe, né, essa pressão diferencial não existe, a gente não consegue escoar o fluido, a gente não consegue tirar o condensado de dentro do cilindro. Então, assim, transformando isso um pouco, né, da teoria para o meio prático, é mais ou menos isso daí, né? Ó. Diferencial de pressão é estabelecido entre a entrada e a saída do cilindro, de modo a criar um fluxo e arrastar o condensado pelo sifão. Para isso, é necessário um fluxo de vapor adicional ao vapor, que deverá se condensar. Esta quantidade de vapor adicional a denominamos vapor de arraste ou vapor de passagem. Isso aqui eu vou falar um pouquinho para vocês mais na frente, tá? Se não existe esse vapor de arraste, teríamos a formação de uma coluna de condensado no interior do sifão, com o consequente aumento do diferencial de pressão requerido para a drenagem. Isso aqui é muito comum quando a gente começa a perceber a máquina pesada, a gente consegue, né? Normalmente você começa a perceber quando a amperagem da máquina começa a aumentar, e aí vai lá, começa a abrir bypass, fica aquela loucura, né? O vapor de arraste evita a formação da coluna de condensado, pois o fluxo estabelecido no interior do sifão arrasta o condensado, originando uma mistura de baixo peso específico, diminuindo a influência da gravidade e a força centrífuga. Então, aqui é uma analogia teórica, né? No meio prático, né, a gente precisa ter pressão diferencial. E o purgador, ele precisa ter condições de proporcionar, proporcionar a extração desse condensado sem comprometer a pressão do sistema. Aqui, eu fiz uma separação, né, quando a gente pode fazer o uso de purgador, né? Basicamente, é quando a gente tem baixa velocidade nos cilindros secadores, né? E quando é necessário partir para soluções de pressão diferencial instrumentada, né? Com válvulas, termocompressor, né? Aí é quando a gente tem velocidades maiores, né? Então, a própria velocidade faz com que o condensado, né, por força centrípeta, cole na parede do tubo, né? E aquela poça, aquele depósito de condensado pela pressão, né, pelo diferencial de densidade, não ocorre, né, que é necessário para o purgador, aí a gente tem que fazer a extração desse condensado aqui por válvulas, né. Aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona
o purgador, né, no cilindro secador. Para vocês isso aí deve ser, às vezes, algo repetitivo, né? Mas eu acho legal, para a gente poder até alinhar os nossos conhecimentos, né? E desmistificar algumas coisas, né? Então, como nós falamos, a pressão diferencial é primordial para a gente remover o condensado de dentro do cilindro secador, né? Então, aqui, ó, nós estamos com uma pressão alta na parte vermelha, né? E o condensado está sendo praticamente empurrado pelo sifão, né? E chegando no purgador. Quando esse condensado chega no purgador, a própria diferença de densidade do condensado para com a boia, né? E essa alavanca aqui de sustentação faz com que a boia levante, desobstrua o orifício de passagem do condensado e o mesmo vai embora. A pressão aqui é menor do que lá dentro do cilindro, não tem nenhuma interferência aqui interna no purgador, o condensado vai embora. Só que vai chegar um determinado momento aonde esse vapor que estava empurrando esse condensado, ele entra dentro do sifão e chega até o purgador. E o purgador faz a função dele, né? Fecha, não permite a passagem do vapor e o sistema fica todo pressurizado, com o vapor, o filme de condensado muito pequeno lá embaixo, né? E aqui não tendo nenhuma passagem de vapor. Porém, o cilindro secador, ele é concebido para ser um trocador de calor. Ele foi desenvolvido para isso, para formar condensado. E, com certeza, a quantidade de condensado formada dentro do cilindro secador é muito maior do que o formado dentro do próprio tubo pescador e até mesmo do purgador, porque eles foram feitos para não perder essa energia. Eles foram feitos para não ter esse desperdício de calor, né? Então, ocorre o que a gente chama de vapor preso, né? O cilindro está continuando a formar condensado, o condensado já começa a ocupar uma área bastante preciosa do cilindro secador, porém, o purgador permanece fechado. Por quê? Porque aqui é tudo vapor ainda, não trocou calor, não condensou ainda. E quando que esse cara vai abrir? Quando esse vapor aqui condensar. Pô, isso aí pode demorar alguns minutos preciosos, né? Fazendo com que a máquina perca a capacidade de evaporação. Aí é necessário diminuir a velocidade, aí começa a ficar tudo aquele problema, o caos está instalado, né? E o que a Serco percebeu? Que esse vapor aqui, ó, é muito pouco a quantidade de vapor, porém, ele é bastante importante. E percebeu que a gente precisa remover esse cara aqui. E o que a Sark fez? Ela desenvolveu um purgador com o eliminador de vapor preso, que a gente chama, né? Que é o SLR. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É uma válvulinha de inox que fica bem na frente do purgador, né? Essa válvula ela é ajustada em função da quantidade de vapor de arraste que nós precisamos ter aqui. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E basicamente para quê? Para que esse vapor aqui não fique parado. Para que esse vapor aqui permita que esse condensado saia de dentro do cilindro e mantenha sempre esse perfil aqui de escoamento, ó. Sempre esse perfil aqui de a menor área possível, né? Para não prejudicar a área de troca. Só que em algumas situações, só essa válvula aqui, ela não é o suficiente. E aí nós somos obrigados a partir para soluções onde esse vapor preso precisa de uma válvula auxiliar. Normalmente uma válvula agulha, uma válvula pistãozinho, né? Para quê? Para a gente aumentar esse vapor de arraste, né? E, consequentemente, manter o cilindro, né, com a maior área possível, né, em contato somente com o vapor. Isso aqui é uma solução, assim, que eu me deparei com isso aqui já algumas vezes, tá? Já teve cliente nosso que tinha o nosso purgador instalado e aí trocou o purgador porque o cilindro não estava aquecendo, pegou o purgador de outros fabricantes, voltou para o purgador da Sarco e nos chamou lá. E quando nos chamou lá, a gente tem um aparelho nosso que a gente acaba fazendo inspeção, e eu tive a felicidade de estar com ele no momento, né? E eu consegui perceber que o condensado não estava vindo para o purgador.
E aí eu caracterizei o problema do vapor de arraste que não estava acontecendo, né? Dei como solução para o cliente colocar uma válvulinha aqui como essa, né? Uma válvulinha de bypass, e aí a gente fez o ajuste desse cara aqui para arrastar a quantidade de vapor preso suficiente, né? E aí o equipamento começou a funcionar bem, né? Com o purgador da Sparex Arco lá. Então, essa aqui é uma questão bem interessante e é legal vocês participar, o engenheiro de vendas da Sparex Arco, para ele, né, forçar ele a buscar isso aqui, verificar isso aqui no sistema como um todo, porque às vezes, principalmente né, as máquinas que fazem aquela curva de secagem, né, então às vezes a gente tem a necessidade, né, de ter um auxílio aqui de um eliminador de vapor. Ok? Aqui é uma questão bastante interessante também. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto com um cliente, como eu falei anteriormente, né? 90% das máquinas de papel, a gente tem uma curva de secagem, né? Ou na entrada ou na saída, sempre as temperaturas são mais baixas do que as centrais, né? E o vapor flash, né? É uma mistura da própria despressurização do condensado para um meio de menor pressão, né? Como também temos aqui o vapor de arraste, o vapor que é eliminado pelo próprio SLR. E o uso do vapor flash, quando bem dimensionado, ele pode ser uma solução bastante interessante, porque a gente pode pegar esse vapor flash e reaproveitar ele nos primeiros cilindros, ou nos últimos, enfim, depende muito da característica do papel, da característica da máquina. Cada processo precisa ter um critério, mas o uso do vapor flash ele tem que ser levado em consideração para a gente poder reaproveitar essa energia, porque se a gente não faz isso daqui, se a gente não faz esse reaproveitamento de vapor flash, na prática, esse vapor ele é desperdiçado, ele é jogado para a atmosfera. E aí, de qualquer forma, você vai ter que colocar mais energia lá na caldeira, vai precisar colocar mais combustível na caldeira e mais água, porque esse vapor flash aqui precisa ser complementado, né? Então, o uso do vapor flash em um sistema no sistema da máquina de papel é algo que tem que ser feito um estudo, usando ele nos primeiros cilindros, usando eles também na caixa de vapor, já fiz aplicação na caixa de vapor. Então, assim, é uma questão bem interessante. Eu acho que vale a pena a Sparex Arco estar ao lado de vocês aí para tentar identificar soluções para o uso do vapor flash. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das máquinas que não utilizam purgador, né? São máquinas que dependem da pressão diferencial, né? O conceito é o mesmo, né? A pressão da entrada precisa ser menor do que a pressão da saída para que ocorra, né, o escoamento de condensado. Nesse caso, eu tive a oportunidade já de me deparar com algumas situações que até então a gente não tinha muita, como é que eu posso dizer? A gente não enxergava isso como uma solução ou com algo que seja plausível de um investimento como melhoria, né? 90% das máquinas de papel que utilizam o sistema cascata, algum dos separadores lá, normalmente o último, né? Ele precisa fazer uma condensação do famoso vapor flash, do vapor, né? Gerado aqui, porque você não tem como consumir ele, você precisa ter a pressão diferencial necessária para remover o condensado dessa bateria de baixa pressão. Para isso, você precisa tirar o vapor de lá, né? E aí, como solução, os grandes fabricantes, eles colocam trocadores de calor aqui, cascotubo, placa, né? Para quê? Para condensar esse vapor, né? E permitir que entre uma nova massa de condensado, volume específico menor, consequentemente, a gente consegue fazer a remoção do condensado por diferencial de pressão. Porém,
esse vapor que está sendo condensado aqui, a gente ainda vai conseguir aproveitar de uma forma efetiva, né, a energia contida no condensado, porque a gente, né, subresfria ele, mas não a ponto de ter que aquecer tanto novamente lá na caldeira. Porém, em alguns processos, né, e principalmente nesse aqui que eu fiz esse projeto, foi um projeto que deu um resultado muito legal para o cliente, e foi possível graças a um comentário dele durante o levantamento técnico que eu estava fazendo, que ele falou, pô, Tarcísio, me incomoda muito. A minha torre lá, cara, às vezes ela extrapola a temperatura, cara. Chega ao ponto de eu ter que jogar fora vapor aqui, porque senão sobe muito a temperatura do retorno da torre e aí derruba tudo lá, cara. Fica muito ruim. E aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele, né? Falei, poxa, e onde você usa água quente aqui? Aí ele falou, cara, eu estou fazendo um experimento aqui, deu um resultado bem legal, que foi para mim aquecer a água que eu uso na limpeza de tela. Eu falei, opa, limpeza de tela com água quente, então dá para a gente fazer alguma coisa. E aí nós desenvolvemos essa solução aqui para o cliente, né? Foi mantido o trocador de calor lá, né? Porém, a gente fez aqui um ponto auxiliar, onde nós conduzimos esse vapor para um tanque flash, né? Esse tanque flash direcionou o vapor para um sistema de aquecimento de água, o condensado voltou por bomba e esse condensado que a gente, né, que condensou aqui do aquecimento da água também voltou para a caldeira. E qual foi a grande vantagem? Ele estava usando vapor vivo para aquecer a água, para lavagem de tela. E nesse caso aqui, ó, ele usou o vapor flash, foi um reaproveitamento. Então a gente matou aqui, né, 2 coelhos com uma cajadada só, né? Continuou aproveitando o condensado e aqueceu a água para limpeza de tela. Foi uma solução que se pagou rapidamente, né? O payback foi muito rápido, como normalmente os paybacks de vapor, né? E foi uma solução bastante interessante. Isso aqui a gente ficou bastante satisfeito, tanto que a gente fez para as 2 máquinas, a gente fez primeiro com uma máquina, depois fez para uma segunda. Ficou muito bom. Uma outra solução, eu coloquei aqui, foi uma solução até que um especialista nosso me ajudou bastante, o engenheiro Tiago Acosta. O cliente, aqui dá para a gente ver certinho, ó. Ele jogava né? É a mesma coisa, né? Vai jogando aqui o condensado na cascata, né? E o último tanque separador lá, parte dele ele reaproveitava, o vapor flash, só que ele tinha um excedente, e esse excedente era direcionado para esse trocador de calor aqui, ó. E quanto que era esse excedente? A gente não sabia quanto que era esse excedente. E aí, o que foi necessário fazer? Nós instalamos lá, aqui, ó, tá vendo? Tem até um pontinho aqui, ó, que a gente instalou um transmissor de temperatura, né? E colocamos nessa linha de água, bem nessa linha de água aqui, ó. Nós colocamos um medidor de vazão nosso, né? E fizemos, né, e monitoramos lá durante um certo período, alguns dias, né, como que era a curva, né, de temperatura e vazão no condensador. E quando nós pegamos essas informações e convertemos essas informações no balanço de massa que estava acontecendo lá no trocador, nós chegamos aqui, ó, numa vazão de aproximadamente 1.600 kWh de vapor sendo desperdiçado. Quando nós mostramos isso aqui para o cliente, o cara falou, nossa, não é possível. Eu falei assim, não, é possível sim. Pegamos a vazão da bomba, mostramos para ele que a água estava entrando com 29 e estava sendo com 57, um gradiente absurdo pelo volume de água que ele tinha. Aí ficou comprovado que o que nós tínhamos falado, né, tinha coerência. Tá, mas e aí, o que dá para fazer aqui? Onde que dá para aproveitar essa energia? Aí o Tiago foi bastante inteligente e fez o uso de 2 termocompressores, pegando esse vapor que teoricamente estaria indo para o condensador e recomprimindo eles nas baterias que estavam alimentando o mesmo, ok? Ou seja, fazendo uso do vapor de arraste, fazendo o reaproveitamento do vapor no próprio sistema. Adicionou, né, um outro tanquinho aqui no meio para ele ser um ponto de separação desse vapor, que não dava para a gente aproveitar aqui, até mesmo porque ele usa o vapor flash lá na primeira bateria, né? E aí manteve o primeiro tanque aqui, né? O primeiro tanque separador, né?
para fazer o uso dele lá em cima e se tiver alguma eventual problema aqui, um excedente qualquer, ainda condensar. E aí a gente apresentou para o cliente o nosso termocompressor. Foi uma solução bem legal, o cliente está em estudo, a gente tem vias de fato aí já de negociação, já para fechar esse projeto. Está dando um payback muito rápido, está dando um payback bastante satisfatório, até mesmo porque o custo da tonelada de vapor do cliente é bem alta, é muito oneroso para ele gerar vapor, né? E aqui eu coloquei um pouquinho do que esse termocompressor trouxe de benefício, né? Reaproveitamento do vapor de baixa pressão. Esse cara tem baixo custo de operação, ele é um equipamento mecânico, né? Não tem muito, né? Baixo custo de operação e solução ambientalmente correta, né? Porque esse vapor está sendo desperdiçado. Estava tendo que usar energia lá na torre para resfriar esse volume de água, né? Esse volume de vapor. Então, essa aqui foi uma solução que a gente encontrou para esse cliente e que, de repente, para vocês aí pode ser uma solução também, né? Vocês que estão participando, pode ser uma solução bastante interessante e chama o engenheiro da Sparexarco aí que com certeza a gente vai estudar e verificar qual vai ser a melhor aplicação para vocês, ok? Basicamente, eu parei por aqui, né? Porque não tem muito tempo, né? Eu parei por aqui na parte de secadores, né? Na parte de cilindros secadores, as oportunidades que eu julguei ser muito comum no dia a dia, né? E que às vezes alguns clientes nossos não conseguem enxergar e às vezes até nós mesmos visitando o cliente naquela dinâmica do dia a dia, verificando um problema ou outro, acaba passando desapercebido. Então isso aqui foi mais para a gente mostrar que a Sparexarco pode estar presente tanto para processos que utilizam purgadores, né? Cilindros secadores que utilizam purgadores, como para processos onde o cliente utiliza a pressão diferencial como, né, instrumentada, né, com cascata, com o próprio termocompressor para fazer o uso do vapor, né? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho de radiador para capota. Oi. Aproveitando o slide anterior, será que eu posso te fazer uma pergunta? Claro. O Ivan, ele pergunta o seguinte para a gente. O ponto de medição de pressão na saída dos secadores para cálculo do diferencial pode ser medido no tanque flash ou na linha do condensado? Olha, depende muito de como que está a instrumentação do sistema. Porque eu já me deparei com situações onde a pressão diferencial ela é dedicada para um cilindro, né? Normalmente, os primeiros cilindros da máquina de papel, eles têm válvulas de controle dedicado para a remoção do condensado. Então, você faz o uso do controle da pressão diferencial diretamente no cilindro. Mas quando a gente tem, no caso como esse aqui, né, ó, o separador fazendo o controle da pressão diferencial pelo próprio volume do condensado aqui, a gente faz o uso, né, do sensor direto no tanque separador. Porque aqui a gente vai admitir que a pressão do tanque separador está mais baixa do que a válvula está proporcionando para o sistema. Ok? Perfeito, Tarcísio. Obrigado. Valeu. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar agora um pouquinho da parte das capotas, né? Os famosos radiadores, né? Às vezes passa até desapercebido para os clientes, né? Eles acham até que o radiador tem uma vida útil, né? E tem, realmente tem. Só que nós percebemos, né, ao longo dos anos aí atuando, vai quase 20 anos aí com vapor em indústria de papel, a gente percebe que isso às vezes pode ser evitado ou até mesmo elevada a vida útil desse tipo de equipamento, né? Eu já me deparei com a situação do cliente ter que trocar 7, 8 radiadores em uma parada geral,
porque os caras já estavam todo comprometido mecanicamente, né? O pessoal falou, cara, aqui não tem mais o que fazer, não tem mais como soldar, não tem mais como recuperar. E aí a gente entra numa situação de substituição, que se a gente fizesse uma avaliação um pouco mais criteriosa, de repente a gente poderia, né, aumentar sua vida útil. A utilização de ar quente na máquina de papel, ela veio para solucionar um problema muito comum, né, principalmente nas máquinas mais antigas, que são os bolsões, né, de umidade que acaba formando aqui entre os cilindros, né? Então você satura essa região, o vapor que a gente está querendo, né, tá querendo precipitar da massa, né, ele acaba encontrando também esse obstáculo. Então faz uso dessa capota, né, soflando o ar quente e fazendo com que esse ar saturado, né, seja dispensado para a atmosfera, ou seja direcionado para algum uso, né? E aí, quando a gente entra no quesito radiador, eu gosto de fazer essa analogia em cima dele. Por quê? Porque, basicamente, o radiador ele é composto por 3 elementos, né? Um coletor de admissão de vapor, né? Um coletor de admissão de condensado, e eles são interligados com tubos aletados, como isso aqui, né? Por que existe esse tubo aletado? Esse tubo aletado é uma forma de o radiador, que é um trocador de calor, fazer, né, forçar um fluxo turbulento, né, para aumentar a área de troca, porque você imagina o ar passando aqui, tendo contato só com um tubo, só com uma seção cilíndrica aqui, né, do próprio tubo, né? Ele não ia ter praticamente quase nada de área de troca, então ia ser necessário radiadores gigantescos, eles já são grandes, aí teriam que ser maiores, né? E aí achou-se a solução de fazer aletas, né? Essas aletas, além delas proporcionarem um fluxo turbulento, elas também auxiliam na condução, né, da energia que será transferida para o ar, né? Então, isso aqui é uma analogia que eu faço, que eu acho que é bem legal e que vai fazer com que a gente raciocine um pouco como que esse cara funciona, né? Vamos lá. Na prática, né? Assim, os fabricantes, eles buscam o simples para que o equipamento dele funcione bem. Só que nós da Spark Sarco, nós verificamos também o processo do cliente. Nós entendemos que o cliente tem uma necessidade de ar quente no processo, só que ao mesmo tempo a gente entende que o cliente precisa que esse equipamento seja o mais eficiente possível, né? Para isso, a gente fez algumas distinções aqui no que tange o sistema de vapor para o radiador, né? O primeiro dele é o ar no sistema de vapor. O radiador, como eu falei lá, eles são trocadores de calor muito grande, né? A sua área de troca é muito grande e ela é propícia a ter acúmulo de ar no seu interior, né? E como que eu faço para não ter acúmulo de ar no interior de um radiador? Eu tenho que tirar esse ar de lá. Só que na hora que ele entrou, depois eu não consigo mais, eu tenho muito mais dificuldade de tirar depois que ele entrou. Eu tenho que tratar esse ar, eu tenho que remover esse ar antes que ele entre dentro do equipamento, antes que ele entre dentro do radiador, né? Então, para isso, até fiz aqui uma coisa mais específica, né, do ar, né? Deixa eu até entrar aqui, que fala estabelece até uma relação bastante interessante. O Dalton estudou isso, né? E ele calculou o quanto que isso corresponde em termos de retirada de eficiência do vapor quando nós temos um percentual de ar. Nesse caso aqui, ó, a gente percebe que o vapor a 1 bar ele está com 120 graus, ok? Quando 25% dessa composição é ar,
essa temperatura aqui, ó, cai para 112, né? Basicamente, existe toda uma teoria por trás disso aqui, né? E é possível até calcular essa temperatura, né? Até a gente enxerga, né? A gente tem a informação do manômetro e às vezes tem a informação de temperatura no vapor, é possível até determinar o quanto de massa de ar tem dentro do sistema, né? E como que a gente faz para remover ou para tratar esse cara antes que ele entre dentro do radiador? Aqui eu até coloquei algumas fotos aqui, ó, de visitas em campo, que a gente fez a adequação no cliente, ao estado que estava a entrada de vapor, né? Ó, não tinha nenhum eliminador de ar. Aqui uma vista por cima, né? Se vocês perceberem aqui, ó, foi nessa foto, tá vendo aqui, ó? Um dos radiadores aqui já estava desagregado, ó, porque ele não conseguia mais, já tinha tido problema nesse radiador aqui, então ele estava trabalhando com 3 baterias. De 4, ele estava trabalhando com 3. Aqui uma outra alimentação. E como que nós fazemos para remover esse ar da linha, para remover, né, esse cara, né? A gente instala, né, esses carinhas aqui, ó, que são, né, o eliminador de ar. É um purgador que ele trabalha basicamente com uma temperatura de drenagem abaixo da temperatura de saturação. Então, e quando instalado na parte superior aqui de uma linha de vapor ou no final de linha, a gente nunca vai ter incidência de condensado aqui em cima, só de vapor e do ar. Então, quando chega o ar aqui, ele identifica que não tem temperatura, a temperatura cai, ele abre e elimina. Nesse caso aqui, ó, essa foto aqui, ó, nesse ponto aqui foi bastante interessante, porque depois que eu não tinha, eu não tirei a foto depois, mas depois que nós fizemos a adequação desse cara aqui, e nós acompanhamos lá a partida do equipamento, foi possível a gente perceber o quanto de ar que saía, era muita coisa, era muito ar, era muito ar. Então, você imagina como que esses caras sofreram de fadiga térmica, perda de eficiência, o cara, pô, Tarcísio, eu estou aumentando a pressão do vapor, estou aumentando a pressão do vapor e não estou conseguindo atingir o meu objetivo. Por quê? Por causa do bendito ar que não foi removido no ponto que deveria ser removido. Mas não adianta remover só aqui. A gente tem que vir tratando o vapor desde a sua geração, né? No webinar anterior que nós tivemos, né, 2 semanas atrás, se não me engano, o engenheiro Marcos Rodrigues falou bastante dessa questão do ar na linha, de remover o condensado. Então, é importantíssimo, né, que esse ar seja tratado como ele deve ser tratado no início do processo, e não no final, né? Ok? Aí aqui... Mais uma pergunta aqui. Só um segundinho, você pode responder a pergunta? Posso, por favor. Tá. Esse ar, ele pode danificar o purgador? Se ele pode danificar o purgador? Olha, isso. O purgador, aqui eu não comentei lá na foto, mas o purgador ele tem um eliminador de ar instalado, né, no seu interior. Até mesmo porque no início de processo existe a possibilidade de chegar ar no purgador, né? O que normalmente danifica o purgador é golpe de ariete. Ok? Perfeito, Tarcísio, obrigado. Tem mais uma pergunta em relação ao ar. Uma vez que o ar entra no radiator, como que a gente faz para retirar esse ar? Então, é isso que eu vou falar um pouquinho agora aqui, que a gente vai desmistificar algumas coisas aqui, inclusive usando até a experiência da nossa unidade da Sparexac de Portugal. Eles fizeram um experimento lá bem interessante, que eu vou comentar aqui, eu acho que vai ficar bem nítido aí para vocês, tá? Aqui para vocês verem, ó, é uma saída de condensado de um radiador, ó. O cliente teve que tamponar aqui, porque a entrada de vapor era comum para os 4 radiadores, só que esses caras aqui já tinham sido comprometidos, então já era, não tinha mais como utilizar, né? Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? E por que ele teve que fazer isso?
porque ele pegou e tirou o purgador da linha, né? Esse purgador, a remoção desse purgador fez com que a pressão do retorno aumentasse, e esse purgador aqui, ó, ficou comprometido. Exatamente o purgador que estava fazendo a drenagem coletiva da bateria lá de trás, ó. E aí perdeu, não tinha mais o que fazer, né? Aqui, ó, é o cara gêmeo dele lá, tinha uma outra alimentação de capota lá, ó, existia os dois purgadores, olha como que eles deveriam ser, né? E aqui, ó, é onde eu iria comentar com vocês, tá? Depois que formou o condensado aqui dentro do radiador, porque ele é muito grande, ele tem uma área de troca muito grande, a remoção desse condensado, ele precisa ser forçada. A gente precisa incentivar essa extração de condensado. Muitas vezes, só o purgador trabalhando aqui, ele não tem capacidade suficiente para isso. Por quê? Vai chegar o vapor nele, ele vai fechar, só que lá dentro vai continuar formando condensado e a gente vai começar a ter um ciclo vicioso, perdendo uma área preciosa de troca do radiador. Consequentemente, aparecendo furos, trincas, fadiga térmica. Como eu comentei com vocês, o pessoal da Sparex lá de Portugal, eles fizeram um experimento bastante interessante. Eles colocaram um termocompressor na saída, colocaram um tanque aqui, ó, um tanquinho separador, e colocou um termocompressor aqui, recirculando, fazendo um vapor de recirculação, tornando um fluxo turbulento dentro do próprio radiador. Esse cara, ele demonstrou uma extração bastante considerável de condensado e de ar. Eles montaram lá um radiador de vidro e é possível enxergar isso, né? Então, assim, a adição dessa drenagem aqui, ó, ela deve ser vinculada também, ela tem que ser projetada para que exista esse vapor de arraste, esse vapor de recirculação. Para quê? Para que a gente force a remoção desse condensado, aumentando a vida útil desses caras aqui. Ok? Aqui eu vou falar um pouquinho da drenagem coletiva, que foi o que aconteceu naquela foto. O cliente ligou 3, 4 radiadores e um único purgador. O que isso acarreta? Acarreta nessa questão aqui, ó. Eu demonstrei aqui, porque é só essa imagem aqui que eu tinha para poder colocar aqui para vocês, né? O primeiro equipamento, ele tem uma pressão mais alta, porque ele está mais próximo da válvula de controle. O segundo equipamento, ele tem uma pressão mais baixa, porque ele está mais longe da válvula de controle. E o último está mais distante ainda. Então, quando esse cara começar a operar, esse primeiro aqui, ó, até mesmo porque ele está recebendo o ar frio primeiro, ele vai condensar mais vapor, né? O condensado vai chegar no purgador, o purgador vai eliminar o condensado e vai fechar quando chegar o vapor. Só que esses caras ainda estão iniciando o trabalho deles. E eles vão ficar cheios de condensado, esperando que todo esse trecho cheio de vapor aqui, ó, condense novamente. E aí o uso da drenagem coletiva, ele possibilita, né, ele permite que esses radiadores fiquem trabalhando alagado. E quando esses caras trabalham alagado, a consequência é aquilo lá, tendo que tamponar, tendo que trocar, tendo que substituir. Aqui, ó, foi um projeto que eu fiz para um cliente, né? Se vocês perceberem aqui, ó, eram 6 radiadores, né? Na verdade, não eram 6 radiadores, eram 6 baterias, mas eram 2 radiadores divididos em 3 baterias cada um. Então, aqui ficou o do pré-aquecedor na parte de cima e do aquecedor embaixo. Então, ao invés de eu colocar um purgador de 2 polegadas, eu dividi em 3 purgadores de 1, cada um dividindo uma seção do radiador. Com isso, o cliente ganhou em vida útil, diminuiu o vazamento, o processo dele ficou otimizado, foi muito legal. Um outro projeto que eu fiz que foi bem legal também para sistemas de radiador é reaproveitamento de energia. Então, os radiadores que trabalham em alta, eles estão consumindo vapor, né, e drenando condensado para a linha de retorno. O uso do vapor flash, né, instalamos lá um tanque flash, o uso desse vapor flash numa bateria de secador, de pré-aquecedor, né, na entrada desse ar, faz com que o consumo de vapor dos outros diminua e até a temperatura aqui possa ser um pouco maior, porque a gente aumenta a capacidade da área de troca, né?
Então, esse aqui foi um projetinho que a gente forneceu, foi uma solução bem legal, deu um resultado bastante rápido, foi bem satisfatório, né? Aqui a gente colocou até o desenho dele, né, esquematizado. E aqui, já estamos chegando aí no finalzinho, eu tive que dar uma aceleradinha aí no final, até peço desculpa, porque o tempo está estourando, né? Eu deixei algumas dicas aqui que eu acho que bastante oportuna, e que vocês busquem, né, fazer isso na empresa de vocês, né? Instalar instrumentos, né, na manômetro, não somente na alimentação de vapor, mas no retorno de condensado. O manômetro, ele é um instrumento que nos auxilia muito na interpretação de problemas do dia a dia. Então, eu acho que é uma questão bem legal e crucial para o sistema como um todo, né? Os cuidados com o sistema de vapor, eles não devem ser somente lá no equipamento, eles devem ser desde a geração. Como eu comentei anteriormente, né, a apresentação do Marcos Rodrigues, né, do engenheiro Marcos, que ele fez na semana passada, está disponível também, para quem precisar, a gente pode compartilhar, o Rashid pode compartilhar com vocês. É bem legal vocês verificarem, porque o vapor tem que ser tratado desde lá, né, do começo. E uma outra questão aqui que eu achei bastante interessante, né, a gente compilou aqui todas as informações de perdas de vapor dos trabalhos que nós fazemos nos nossos clientes, né, e aproximadamente 13% do vapor gerado ele é perdido por vazamento aparente e não aparente. Então, fazer o trabalho de eficiência energética, visita de campo, o que a gente chama de trabalho de engape, é bem legal. Isso aí pode ajudar vocês a ter ganhos consideráveis, né? E aqui eu trouxe para vocês de primeira mão o novo sistema de monitoramento de purgadores que a gente já está em uso. Aqui em São Paulo, a gente já está utilizando esse aparelho. Ele é um aparelho que independe do técnico que está manipulando ele, porque as informações são todas imputadas direto nele, e ele faz uma relação de temperatura, ruído, vazão, para determinar se o purgador está bom, se está ruim, enfim, é um sistema bem legal. A gente já estava utilizando um outro aparelho também que a Gestra disponibilizou para nós, que era um equipamento muito usado, mas aí a Sarco fez o desenvolvimento desse cara aqui, a Spark Sarco, né? Fez o desenvolvimento desse cara aqui, eu fiz uso dele numa inspeção recentemente e comparei a inspeção dele com a inspeção antiga, né? O aparelho que a gente utiliza, e foi bem legal. Foi bem legal. E não deu para ver aqui, mas ele inclusive mostra até quantos quilos de vapor está perdendo pelo purgador. Então, é um negócio bem legal, é um equipamento bem legal que está, né, trazendo para o nosso cliente mais confiança a esse trabalho que é tão importante que a Sarco faz para eles, né? Rashid, tive que dar uma corrida aí, cara, porque senão eu acho que ia estourar o tempo, né? Imagina, tranquilo. Como a gente a gente demorou um pouquinho ali no momento de segurança, eu acho que está tranquilo, deu para compensar. Eu tenho algumas perguntas aqui, tem 3 perguntas, eu vou começar com, deixa eu dar uma olhada aqui. Nos aquecedores, o Cláudio pergunta o seguinte, nos aquecedores tem que ter válvula de retenção na drenagem? Depois do purgador, sim. Depois do purgador, sim. Porque quando o vapor condensa dentro dos radiadores, né? Quando o vapor condensa, ele muda de fase. Ele perde volume. E se a gente tem um equipamento muito eficiente trabalhando ao lado de outro, ele pode puxar o condensado da linha, né? O purgador mecânico de boia, ele permite que o condensado volte para dentro desse equipamento. Então, é importante ter a válvula de retenção. E nunca esquecer do filtro Y. O filtro Y é primordial para o purgador, tá? Então, tem que fazer uso, sim, de retenção. Legal. O Cássio está perguntando o seguinte, quais são os motivos mais comuns de danos nos tubos de radiadores? Acúmulo de condensado. O acúmulo de condensado é o motivo mais comum. E ele tem uma relação muito grande com o erro de especificação da drenagem do sistema, tá? Como eu comentei lá, a gente tem que ter um fluxo turbulento dentro do radiador, né? E para isso a gente tem que dispor, né, de sistema, né, de drenagem que possa fazer isso. Então é importante uma avaliação do engenheiro da Spark Sarco, né,
para avaliar e verificar se isso pode ocorrer ou não no equipamento do cliente, tá? Bom, Tarcísio, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem o espaço de pesquisa de satisfação, e aí vocês podem fazer a pergunta lá, eu passo a pergunta para o Tarcísio, ou se for uma pergunta que não seja diretamente com o Tarcísio, a gente passa para algum especialista da SPAREPSAP. Exatamente. Tá? Teve mais uma pergunta aqui, você quer responder? Ou... Sim, pode. O que tiver aí, se tiver no tempo, pode mandar, Marcos. Vamos lá. A gente tem, então, o Claudio fez uma pergunta aqui. A drenagem do aquecedor é interligado em um tanque de condensado. Ele pode retornar para o purgador? Olha, retornar o condensado para o purgador, eu acho pouco provável. Por quê? Como eu falei, a pressão diferencial, né, ela vai sempre forçar que o condensado tenha um fluxo para menor pressão, né? Todo e qualquer fluido, ele tem essa característica, ele vai para onde tem menos pressão, né? Então, o tanque de condensado, normalmente, ele é atmosférico, né? Então, dificilmente retorna o condensado para o sistema de retorno, porque o sistema de retorno ele é pressurizado, né? O sistema de retorno ele está conduzindo lá um fluido bifásico, né? Ele está conduzindo condensado e vapor flash. Então, dificilmente o condensado volta, tá? Normalmente o fluxo normal é o condensado ir para o tanque. Show, Tem mais Tarcísio. alguma pergunta, Para a gente Rachid? finalizar, tem mais uma pergunta aqui do Ivan. Para a gente finalizar, é a última pergunta. No desenho do cilindro secador mostrado, a entrada de vapor e saída de condensado ficam em lados opostos. Porém, o que se vê em máquinas, na maioria das vezes, é a entrada de vapor e a saída de condensado ficarem no mesmo lado. Qual que é a recomendação? Qual que é o correto? Qual que é o recomendado nesse caso? Aí é uma questão até que, assim, não é uma questão de recomendação, né? Todo cilindro secador ele precisa de um equipamento chamado união rotativa, né? Alguns cilindros de diâmetro muito grande, né? Como cilindros monolúcido, né? Ou Yankee, algumas empresas, né? Algumas pessoas conhecem como Yankee, eles fazem uso de alimentação dupla, uma de cada lado, né? Da entrada do cilindro. Mas, usualmente, né, a união rotativa ela faz isso aí que o cliente comentou, tá? É que o desenho lá foi um desenho ilustrativo para facilitar, né, a interpretação, né, do vapor preso que pode ocorrer dentro do cilindro secador. De bola, Tarcísio, muitíssimo obrigado aí pela participação. Agradeço a participação de todos que estão aqui. Eu vou pedir para todo mundo responder nossa pesquisa de satisfação. A gente envia um certificado de participação e a gravação desse webinar no e-mail de vocês em mais ou menos aí 48 horas, tá, pessoal? Então, agradeço a todos, Tarcísio. Um abraço aí, um bom dia para todo mundo. Eu que agradeço a todos. Tenham um bom dia a todos.